É. Eu resolvi dar essa aula de dependência emocional. Eu tenho atendido muitas pessoas que traz esses sintomas, esse transtorno no consultório de psicanálise. E eu achei muito importante conversar sobre isso, trabalhar sobre isso, entendermos o que é a dependência emocional, o que causa a dependência emocional, como tratar a dependência, como cuidar, primeiramente, de nós e como aceitarmos dependência emocional. É por isso que eu resolvi dar essa aula totalmente gratuita, que vocês possam ter conhecimento de algo que eu, Rafaela, acho muito importante e que muitas pessoas podem ter, não têm essa noção do que fazer, como trabalhar e como ser uma pessoa melhor sem a dependência. A dependência emocional, ela não se baseia somente no relacionamento amoroso. Ela pode ser caracterizada pela dependência familiar e pela dependência do meio social. Então, se nós temos familiares tóxicos, aquela mãe que é super protetora, a gente tem essa dependência, né, deles, do pai ou da mãe ou dos dois, aonde nós não nos achamos autossuficiente para ir para o mundo e nos virarmos sozinhos. E a dependência do meio social, ela se baseia nos nossos relacionamentos com amigos, pessoas do trabalho, com os chefes. Então, quando nós temos esse processo, né, vamos dizer assim, da dependência emocional, o quanto isso influencia no nosso meio externo e o quanto isso prejudica também o nosso coraçãozinho aqui, né? Porque a pessoa que é dependente emocional, ela não sofre sozinha, né? Ela tem o codependente e aquele que se relaciona com ela, ele sofre tanto quanto ela. Eu vou passar aqui o slide para você aulas. E o que é dependência emocional? A dependência emocional é como uma droga. Ao ser negada, ela te consome pedaços. O amor não correspondido, como um câncer, vai ferindo o seu coração e vai espalhando no vazio deixado. Então, você imagina aquela pessoa que não teve amor correspondido, teve aquele carinho, que não teve aquele afeto, que não teve aquela atenção. Dentro dela existe um vazio muito grande. Então, ela busca, né, sufocando, exigindo um amor que não é correspondido. Dependência emocional destrói de uma forma onde ela não reconhece quem ela é. Então, a dependência emocional é um estado no qual, né, a pessoa sente-se totalmente dependente da outra para que possa sentir-se segura, amada, protegida, cuidada, ter felicidade ao lado daquela pessoa, não importa o que aconteça, não importa o que ela passa, não importa o que o outro dê a ela. Se for um tratamento psicológico, se for algo que a machuque, mesmo que ele a machuque, ela vai se sentir amada. Que é a única forma que ela vai ter de obter esse amor. E normalmente esse transtorno se estabelece mais na mulher. Esse transtorno está relacionado com as emoções, vem da incapacidade, né, de estabelecer vínculos saudáveis com qualquer pessoa à sua volta. Então, qualquer pessoa que se aproxime a ela, ela vai ter essa necessidade de sufocar, porque vem o medo do abandono, o medo da rejeição. Então, ela sufoca a pessoa de uma forma para que a pessoa não saia e não a largue. E essa dependência emocional, ela é caracterizada pelo apego excessivo. Então, ela é aquela pessoa que sufoca, que não deixa a pessoa livre, que não deixa a pessoa respirar. Se a pessoa não falar com ela quando manda uma mensagem, ela acha que a pessoa já não quer mais falar com ela, e aí começa a neurose de que ele não me ama mais, não quer saber mais de mim, ou tá com outra pessoa, começa a ter um monte de fantasias na sua cabeça. E essa pessoa que tem um relacionamento com um dependente emocional sofre da mesma forma que o dependente, porque ele está envolvido nesse meio
de uma forma onde que por mais que ele queira sair, ele não tem forças, porque ele tem receio que se ele sair, ele possa fazer com que aquela pessoa sofra mais ainda. Na verdade, ele vai fazer, né? Porque ela vai se sentir, mais uma vez, rejeitada. E essa dependência pode ser por um cônjuge, pode ser por um parente ou um amigo. Todavia, é mais comum a gente ver essa dependência emocional diretamente ao cônjuge, onde aquele relacionamento se torna um relacionamento tóxico. Não sei se vocês se lembram, mas tem uma novela que demonstra muito essa dependência emocional. Acho que, vou lembrar o nome da novela, mas tem Amada, né? Mulheres que amam demais. É uma dependência emocional. E nessa novela relata muito que é Mulheres Apaixonadas. Se eu não me engano, é Mulheres Apaixonadas, sim. E ela é capaz de tudo, ela é capaz de atropelar, ela é capaz de matar, ela só quer o marido para ela. E qualquer pessoa que em sua volta fale com ele, ela se sente fragilizada, ela se sente atacada, a ponto, né, dela tentar machucar ele para que ninguém tenha. Então, a dependência emocional, ela é um transtorno muito sério. Qual é essa origem da dependência emocional? Existem estudos que comprovam que a dependência emocional pode ser associada ao medo, né, de errar, de ser rejeitado. E além desse temor, né, de ficar sozinho, de ser abandonado, que tem as feridas, né, emocionais, pode ter sido gerada no ato da concepção dessa mãe. Quando o pai não quer filho e a mãe engravida, ou quando a mãe não deseja ser mãe e ela anula seu desejo para satisfazer o parceiro. Esse bebê ele nasce com um sentimento dessa rejeição materna e ele vem para o mundo com esse sentimento. Então ele vai buscar, né, na pessoa que ele encontrar aquilo que ele não obteve com a mãe ou com o pai. O bebê que está no ventre dessa mãe, ele ouve tudo. Ele ouve as coisas boas que a mãe fala e ouve as coisas ruins também. Ele se conecta com os sentimentos bons que a mãe e com os sentimentos ruins da mãe. Então é necessário que a gente tenha essa consciência de que a importância de cuidarmos até no ato da gestação. O que nós vamos passar para o bebê? Nós vamos passar o amor, o carinho, nós vamos passar uma rejeição, uma dor. O que mais vem da dependência emocional, né? Vem de uma infância super protegida, aquela que a criança não pode fazer nada, se ele cair a mãe já pega, parece que a criança, né, machucou, a criança não pode chorar, a criança não pode brincar, a criança não pode viver ser criança. Ou um vínculo afetivo de pais desequilibrados, pais alcoólicos, pais que não têm equilíbrio emocional, pais que também sofreram essa dependência dos seus próprios pais e aí não conseguem dar aos seus filhos aquilo que não receberam. Então eles repetem o mesmo padrão que os seus próprios pais. Traumas, né, situações traumáticas como abuso sexual, que deveria ter a proteção do pai e da mãe, não obteve essa proteção. Muitas das vezes o abuso vem desse pai e a mãe não faz nada. Muitas das vezes a mãe empurra a filha para que o pai abusa dela. A gente vê muito caso disso. Os abusos psicológicos, né, que hoje em dia a gente vê que as crianças sofrem muito. Então, entre outras coisas, né, o abandono, a mãe que ganhou e abandonou a criança, que rejeitou, que maltratou, né, teve o abuso físico, que a mãe batia, e nesse abuso físico a mãe machucava de uma forma muito grande. Em vez de dar amor, a mãe dava pancada. E isso vem ser projetado onde? Na vida adulta, inconscientemente. Porque a criança busca entender o vazio que está dentro dela. E aí ela começa a dependência por comprar demais, a dependência por ter relações sexuais, a dependência por ter uso de drogas, de álcool, a dependência de ter um relacionamento abusivo, mesmo que ela saiba que aquele cara tá batendo, tá machucando, ou mesmo que ele saiba que aquela mulher sufoca, ele vai ter aquele relacionamento porque
Eu costumo dizer que semelhança atrai semelhantes, e se você atrai uma pessoa que tem esse perfil abusivo, é porque ele também está buscando algo para tampar o vazio dele. Ou ele teve um pai abusivo, ou ele teve uma mãe que abandonou, ele tem um histórico parecido com você. Então, semelhantes atraem semelhantes. E vão se conectar. Vão se conectar, seja para machucar ou não, vão se conectar. E quais são os sinais de dependência emocional? Sensação de vazio. A sensação de vazio é a sensação que mais dói no dependente emocional. Ele pode estar ao mesmo tempo com várias coisas, comprar tudo que ele quer, mas quando ele sacia essa vontade de comprar, o vazio volta. E o vazio vai se aprofundando, vai aumentando, e essa dependência emocional vai buscar mais pessoas. Então, se ele conhece um amigo aqui, que ele tem outros relacionamentos, né, de amizade, ele não vai aceitar. Ele quer aquele amigo só para ele. Então, aquele amigo tem que ser dele 24 horas. Ele não pode deixar de responder as mensagens, ele não pode deixar de estar com ele não pode ter outro tipo de convívio se não for com ele. As suas escolhas mudam para agradar o outro. Ah, eu gosto muito dessa blusa com bolinha branca. Ah, mas se Beatriz não gosta, então não vou usar. Ele deixa de usar aquilo que ele gosta, aquilo que ele olhou e falou assim: eu gosto desse tipo de blusa, de dar lacinho, de babadinho, mas já que a Bia não gosta, eu não vou usar. Para que eu não possa desagradar a Bia, mas eu posso me anular pela Bia. A incapacidade, né, de se sentir bem sozinho. Então ele não consegue se sentir bem nem com ele, nem com ele. Ele precisa ter aquela pessoa com ele. Se ele ficar sozinho, ele começa a ter crises de ansiedade, ele começa a ter 1001 pensamentos, ele começa a imaginar 1001 coisa, ele começa a ligar para a pessoa para perguntar onde ela está. E aí começam os relacionamentos tóxicos. Se afasta de outras pessoas, então ele se anula no meio social para ter só aquela pessoa como se fosse, né, uma prisão. Se fosse uma gaiola, eu vou botar a Paula aqui nessa gaiola e aqui a Paula não sai. E ali a Paula vai viver o tempo necessário que eu achar. Então a Paula não tem relacionamento com ninguém. Já que eu me afastei das outras pessoas, eu só vou viver com ela. Dificuldade em tomar as próprias decisões. Nunca ele toma decisão. Ele sempre passa para outra pessoa. Então, dificuldade em tomar suas próprias decisões. Carla, ela nunca vai conseguir tomar suas decisões porque ela vai jogar na mão do outro a decisão que ela precisa. Eu quero mudar de emprego, quero cortar de cabelo, eu quero ir numa festa. Se o Carlos falar que não vai, ela não vai. Tudo ela precisa da opinião do outro. É o outro que decide, é o outro que precisa dizer para ela, olha, você pode ir, você não precisa ir. Você pode fazer isso. Ela depende que o outro decida a vida dela como se fosse realmente uma criança. E aí ela se torna um vício de o outro trazer a felicidade e o bem-estar para ela. Isso é muito comum. Vocês podem observar que o dependente emocional, ele sempre transfere para o outro a responsabilidade das suas próprias decisões. Dificuldade em valorizar-se. Ele nunca se valoriza. Você tá linda, Cris. Não, meu cabelo tá horrível. Aonde que eu tô bonita? Ele sempre se menospreza, ele sempre se diminui. Porque ele não se acha melhor que o outro. O outro vai ser sempre melhor que ele, o outro vai estar sempre no patamar acima. Ele sempre fica um degrau abaixo. Ciúme exagerado, ele tem ciúme até do respirar. Se a pessoa estiver dormindo, ele tem ciúme. Se o amigo está com outra pessoa, ele tem ciúme. Se o amigo não responde, ele tem ciúme. Se o amigo não conta um segredo ou conta um segredo para outro, ele tem ciúme.
Se o amigo não conversa com ele no meio de outras pessoas, ele começa a ter exigência de atenção, ele quer atenção 24 horas. Ele necessita dessa atenção. É o tempo todo a atenção voltada para ele. É nesse momento que a gente começa a perceber que é por isso que ele prefere se afastar das pessoas. Porque se ele fica preso ou ela fica presa com a Paula, ninguém tem contato, então a atenção é só para ela. E isso pode ser em relacionamentos amorosos, como relacionamentos com amigos. Tá em trabalho, o chefe, que é amigo fora do trabalho, e dentro do trabalho tem que manter a postura de chefe. Se tem dependência emocional dentro da equipe, o chefe não tem condições de conversar com outra pessoa. Somente porque ele emburra a cara, ele fica chateado. Tendência a dizer sim por medo da rejeição. Maria, vamos comigo ali? Sim. Mesmo ela sabendo que ela tem um horário para cumprir. Vamos, lógico que vamos. Se eu falar não, ser rejeitada, você abandona. Olha, hoje eu tenho um aniversário. É meu aniversário, quero que você vá. Mesmo que ela tenha outro aniversário importante, ela vai dizer sim. Vai se virar em 1000 e ela não vai deixar de estar no aniversário. Ela não pode ser rejeitada. Mudança de opinião. Olha, eu não gosto de Beatriz. Mas eu, Cris, adoro a Beatriz. Mas já que a Paula não gosta, também não gosto da Bia. E aí na frente da Paula, eu não gosto da Bia, mas por trás eu tenho um amor imenso por ela. Falta de posicionamento, né? É o que eu acabei de falar. Ela não se posiciona jamais, nem vai se posicionar. Porque o medo dela se posicionar e ser rejeitada é muito maior. Então ela tá sempre no muro. Se você falou sim, é sim. Se você falou não, é não. Se tá ruim, tá ruim. Se tá bom, tá bom. Ela nunca fala assim, olha, pra mim tá ótimo, pra mim eu gosto. Ela sempre vai na opinião da pessoa que ela precisa ser aprovada. Suas escolhas mudam para agradar outro. Muda tudo, tá? E a baixa autoestima. Ela não se acha bonita. Ela sempre se acha feia, gorda. Ela nunca vai se olhar no espelho e vai dizer assim, não, inteligente, paz, eu posso. Ela sempre tá com a baixa autoestima. Ela sempre vai dizer, eu não consigo, eu não posso, eu não sou amada. Lá atrás não existiu esse amor pra ela. E aí nós temos 3 tipos de dependência emocional. Dependência emocional familiar, dependência no casal e dependência, né, no meio social que eu falei para vocês. O que é dependência familiar? É uma das mais complicadas que a gente tem para trabalhar, para resolver e para ajudar. Por quê? Vamos pensar. As pessoas não querem dizer assim, olha, eu vou me afastar dos familiares. Não querem. Os meus familiares são perfeitos. Até cair a ficha de que naquele relacionamento familiar a pessoa sempre foi o quê? Sufocada pelos pais ou pelos seus cuidadores, por não mostrar que a pessoa é capaz de ir para o mundo, de trabalhar. Então, a dependência familiar, ela geralmente vai corresponder às estruturas familiares. Se você teve um avô e uma avó que tinha dependência emocional e trabalhava dessa forma com os seus pais vão repetir. Eles vão fazer o mesmo trajeto que os seus avós fizeram. Eles vão trabalhar da mesma forma com os seus pais. E os seus pais vão trabalhar com você. E se você não rompe essa barreira, você vai trabalhar da mesma forma com os seus filhos. Então são aqueles pais, aqueles familiares que o filho vive dentro de uma redoma de vidro, né? E não pode tocar em nada, não pode pegar um resfriado, meu Deus. Não pode botar o pé na terra, tá? E esses, né,
Esses últimos, né, que a gente fala que somos nós, educados, ou são os seus pais, eles foram educados com aquele medo. Olha, se você fizer isso, vai acontecer isso com você. Se você não chegar a tal hora, vai acontecer isso com você. Eu lembro, e eu lembro, obviamente, hoje com alegria e com risadas, que a minha mãe falava assim, finados, minha mãe, se você sair dia primeiro, porque tinha baile no dia primeiro, e 2 era finados, era feriadão. Você for no dia primeiro, quando der meia-noite, você vai ver as caveirinhas dançando no baile. Eu era muito medrosa, né? Eu tinha pavor disso. Então eu não ia. Eu sempre imaginava que as caveirinhas iam aparecer no baile. E eu tinha pavor. Não dorme com o pé pro lado de fora da coberta, porque vão puxar teu pé, vai passar a mão gelada. E eu achava que se eu dormisse com o pé de fora, alguém ia botar a mão gelada em mim. Então eu tive esse processo com minha mãe. Eu, assim, hoje eu acho graça, tá, gente? Mas eu já passei por isso. Mas graças a Deus eu não tenho mais isso. Ainda durmo com o pé coberto porque eu tenho medo ainda, tá? Mas o externo se torna uma ameaça pra gente, né? Olha, não vai pro Rio. Quantas vezes minha mãe falou isso? Não vai pro Rio sozinha porque é perigoso. Não anda de trem sozinha porque é perigoso. E quando eu casei, eu tive que aprender a andar sozinha, porque meu marido não podia estar comigo 24 horas, ele não podia fazer todo o processo de me levar no médico, de levar nosso filho, porque ele tinha que trabalhar também. Então eu fui vendo o quanto eu era dependente, né, da minha mãe em tudo quanto é lugar comigo. E aqueles, né, que têm esse tipo de dependência supervalorizam essa proteção oferecida pela família. E quando você vai casar, quando você vai ter um relacionamento, isso se torna uma coisa tóxica também para o marido. Por quê? Porque o marido ou a esposa, ela vai ter que fazer o mesmo papel que a mamãe e o papai fizeram. O mesmo cuidado que a mamãe e o papai. Então a superproteção, ela é sufocante para as crianças. Nós, pais, temos que aprender que os filhos foram feitos para o mundo. E nós temos que dar pipa, a linha da pipa, né? E deixar eles voarem. Imagina como se eles fossem uma pipa. A gente coloca a linha e solta. A gente fica com o rolo da linha aqui, mas a gente vai liberando para ele ir. No momento em que ele necessitar de nós, e vai ter ou não vai ter esse momento, ele vai vir até nós. Agora você imagina se nós pegássemos essas crianças e colocássemos numa redoma. O meu marido, ele fazia uma coisa que eu quase chorava. Quase não, eu gritava, eu esperneava, porque ele pegava os nossos filhos e jogava na água, e eu falava assim, meu Deus, eles vão morrer. Eles não sabem nadar. E daqui a pouquinho eu via eles saindo assim, nadando. Meus filhos nadam super bem. Eles, graças a Deus. Mas por quê? Meu marido foi ensinado assim. Eu não, minha mãe tinha medo da água, então era boia. Pelo amor de Deus, não entra na piscina. Você vai se afogar. Então, o medo de nadar em mim é muito grande. Dependeu, me afoga até embaixo do chuveiro. Não é pra rir não, gente. Falando sério. Estão rindo da minha cara. Então, a importância de nós termos esse cuidado para não prejudicarmos e não transferirmos essa dependência emocional. Para cuidarmos de um adulto, a dependência emocional na família, a gente demora muito tempo. Até cair a ficha, até quebrar esses laços emocionais e entender que papai e mamãe só quiseram, né, o bem deles, porque eles foram educados assim. E nessa relação, a autoconfiança jamais é incentivada. Ó, se você fizer isso, vai acontecer isso. Mãe, eu quero ir embora, morar em outro lugar. Pelo amor de Deus, você não sabe. Você não sabe fritar um ovo, você não sabe. Sempre a superproteção, tá? Então, a pessoa se sente incapaz de enfrentar os grandes desafios. E isso vai gerar sérios problemas no trabalho. Porque se o chefe fala para ele, ó, você tem isso e isso para fazer, ele não vai fazer, porque ele vai se sentir.
E essa incapacidade foi gerada lá atrás, pelos pais. Se ele e o chefe falam assim, ó, você precisa mudar de cidade. Pai. Porque lá atrás, mamãe e papai falaram pra ele não ir. Entende a gravidade que é a superproteção? Proteger é legal, super proteger é perigoso. E a dependência emocional do casal é o que mais a gente vê, né? A mulher é dependente do homem, a mulher que não consegue trabalhar, a mulher que não consegue buscar aquilo que ela deseja. Hoje em dia ainda existe, tá? Não é porque o mundo mudou e... Ai, desculpa, gente. E não existe mulheres dependentes emocionais, existe até mulheres que são formadas e que não trabalham porque acham que o marido não vai gostar. Então, esse tipo de dependência é muito mais frequente do que a gente possa imaginar e que a gente vê mais. É um dos mais prejudiciais, porque não prejudica só uma pessoa, prejudica os dois. E o emocional da pessoa fica mais desequilibrado, mais desestabilizado do que nunca. É muito complicado quando tem um relacionamento tóxico, a pessoa conseguir buscar outros relacionamentos. Ela sempre vai achar que o outro vai fazer a mesma coisa com ela. Então existe o medo de se relacionar e ela acaba se isolando, ela acaba se afastando e não se permite mais ser feliz. Ela supõe, né, que o casal dá sentido à vida. Então ela acha que o cônjuge vai trazer felicidade, vai trazer tudo aquilo que ela nunca teve. Muitas das vezes a mulher que tem a dependência emocional em um relacionamento, ela está em busca daquele pai. E é bom vocês gravarem isso. Vocês têm esse caso, né? Se alguma daqui de vocês tem esse caso de não terem um pai presente, um pai que não aceitou vocês, o pai que vocês não conheceram, o pai até mesmo que veio a falecer, né, no decorrer do seu crescimento e você não teve a presença de um pai, ela vai buscar esse pai no seu relacionamento, tá? E ela vai buscar com que o marido seja como se fosse um pai. E ela vai querer que o marido faça. O marido esteja ali como se fosse. O marido tem que dar a ela aquilo que ela não recebeu. A figura masculina que está ao lado dela não é o homem que ela casou, é o papai. E esse tipo de dependência é típico das pessoas que carregam grandes. A maioria é incerteza para tudo. Incerteza de ficar sozinha, incerteza de ser feliz, incerteza de ter o bem-estar, incerteza de conquistar a sua própria vida, a sua própria independência, incerteza de ser capaz de muito mais do que pode. Elas não supõem competentes, elas se acham muito incapazes e impotentes. Por isso, elas buscam esse apoio para viver bem e esse bem-estar com esse. Lembrando que felicidade ninguém pode te dar, somente você é capaz de dar essa felicidade. Somente você é capaz de fazer feliz, trazer o seu bem-estar. O outro não é capaz, não é responsável. Muitas das vezes ele não consegue nem ser feliz com ele mesmo, em dirá fazer felicidade para você. Isso se transforma em uma espécie de escudo. Ela se protege mesmo, né? Contra a dor, contra o sofrimento, contra o desenvolvimento, né? E aí se torna esse apego. E esse casal, né? Que um dos dois tem a dependência emocional, eles não se relacionam com mais ninguém. Eles vivem sozinhos. E até mesmo os filhos sofrem com essa dependência da mãe ou do pai. E essa dependência do meio social, né? Eu vejo muito isso. Muito isso. E muitas vezes as pessoas não têm essa noção. Só tem quando acontece alguma coisa, quando cai a ficha, ou quando começa a entender o que é uma dependência emocional.
O traço mais característico desta condição é a necessidade excessiva de ser reconhecida e aprovada em qualquer um. Como assim, Rafa? Vamos lá, Pri. A pessoa que está no ambiente social, ela sempre vai buscar ser vista. Sempre. Então, o que que ela faz? Ela dá presentes. Ela agrada ao máximo. Ela está disponível 100%. Ela sempre pode tudo. Ela sempre faz festas. Ela sempre faz petiscos. Ela sempre faz coisas gostosas. Ela sempre está realmente disponível para qualquer coisa que você. Se você falar assim, olha, para Carla que está aqui, Carla, você tem uma blusa para me emprestar? Se a Carla tiver essa dependência do meio social, ela pode não ter essa blusa. Ela vai comprar para dizer, tenho e vou te emprestar. E ela leva. Né? Ela pode estar atolada de coisa, ela vai achar a blusa do jeito que você. Para quê? Para você reconhecê-la e dizer, nossa, a Carla faz tudo. Se o meio não mostra sinal de franca avaliação e aceitação, indivíduo entre é onde começa os conflitos. Vocês estão entendendo? Tem algumas aqui que estão se identificando, né? E quais são esses conflitos? É aqueles conflitos aonde fulano não gosta de mim, se faz de vitimismo, faz de coitadinho. Eu não sou aceita por ninguém me vê, ninguém gosta de mim. Eu sou aquela pessoa que nunca consigo pertencer a um grupo. O pânico é tanto que ele chega quase a enlouquecer. Além disso, vai fazer o que for necessário para atingir essa aparente competência. E faz, tá? Faz. Ele busca uma pessoa, fixa naquela pessoa, ele começa a agradar aquela pessoa. Quando ele conquista aquela pessoa, ele começa a buscar em volta dessa pessoa outras pessoas que se relacionam com ela para fazer o mesmo processo. Até ele conseguir ter o domínio de todos. E muitas das vezes consegue. Porque se faz de vítima, coitadinho, de bonzinho, de nunca dizer não, de sempre estar disponível para essas. Sentir-se rejeitado a partir da perspectiva equivale a que aconteça aquilo de pior que poderia acontecer. Se um desses do grupo rejeita ele, nossa, aquilo para ele é o fim. Ele vai até alguma pessoa que consiga acessar esse que está rejeitando e diz, olha, a pessoa não gosta de mim, eu não sei o que eu fiz. Ela usa uma chantagem para que aquela pessoa veja o outro errado. Para obter essa aprovação, a pessoa pode se tornar servil e invisível. No primeiro caso, né? Dependente sente obrigado a agradar os outros. Ele vai agradar tudo. Tudo que você pedir, ele vai ter. Tudo. É capaz de tirar a roupa do corpo para te dar. É capaz de passar por si próprio. Passa por cima de si. Esquece que ele existe. Naquele momento só existe as pessoas que ele precisa conquistar para ter o domínio. Já no segundo caso, a pessoa pode desistir, né, das convicções para não ter que entrar em conflito. É raro isso acontecer, né? Em ambos os casos, a situação é completamente prejudicial. Porque esse, quando não quer entrar em conflito, ele se afasta. Ele se isola. E ele vive no mundo dele vazio, sozinho. Com suas dores, com seus pânicos, com seus receios. E vamos de uma reflexão? Ser um dependente emocional é o mesmo que dizer o dependente emocional, ele não sabe se amar. Ele não sabe se. Ele não sabe ter amor próprio. Não sabe olhar para ele e dizer o quanto ele é importante, o quanto
bonito, quanto ele é valioso. Sempre o outro vai estar em primeiro. Ele sempre vai colocar milhares de pessoas acima dele. E ele sempre vai ser o último na fila. Porque ele não se ama. Ele não aprendeu a amar, ele não recebeu esse amor. Então, se ele não recebeu, ele não sabe dar aí. E isso dói na alma. É muito triste ver um dependente. E aí a gente tem que falar da dependência materna, né? Essa dependência materna é uma dependência também que machuca. Certamente, em algum momento, você já ouviu que não há amor maior como o amor. Fato, realmente. O amor da mãe é um amor enorme. Será que realmente é o amor incondicional de uma mãe? Vamos ter, vamos ter uma polêmica aqui. Eu acho que o amor incondicional da mãe, ele existe no exato momento em que a mãe não exige nada do seu filho. Em que a mãe está ali para servi-lo. Aonde foi escolhida para gerar, nutrir, trazer ao mundo, dar vida a ele e ensinar um caminho do amor, afeto, acolhimento. Mas o amor incondicional, ele é interrompido quando a mãe diz para o filho: olha, quando você se formar, você vai pagar uma viagem para mim. Quando você se formar, você vai fazer tudo para mim, porque eu fiz tudo para você. Ou quando a mãe diz: mas quando eu cuidei de você na infância, eu não reclamei. Por que agora eu, na velhice, você está reclamando? Para mim não é amor. Amor incondicional. Quero dar sem pedir nada ao filho. Esse é o amor incondicional. Eu sei que algumas pessoas aqui vão dizer que não. Mas pensa um pouquinho. De fato, o amor materno, né? Ele é incomparável. E a relação entre mãe e filho, o filho pode estar em outro país. A mãe sente como. Quem é mãe aqui sabe. Meu filho não tá bem. O filho tá triste. O filho tá doente. A gente sente. A gente sente quando algo vai acontecer com o nosso filho. E essa ligação se iniciou no momento em que ele veio da concepção. No ato da concepção, se iniciou esse vínculo. E esse vínculo a gente não rompe. Por mais que algumas mães queiram, não rompe. Até aquelas mesmas que abandonaram, elas sentem uma dor no peito e muitas das vezes não sabem nem o que é. É a conexão. É muito forte esse vínculo. E além desse vínculo materno, né, existe um amor. Quando o bebê nasce, a mãe não tiver, o bebê não vem ao mundo. Esse é um dos amores incondicionais. Existem pessoas que falam assim: minha mãe nunca me amou. Amor. Ela pode ter deixado de te amar depois, mas no ato de você vir ao mundo, ela precisou amar você para você nascer. Não, você. Depois ela pode ter deixado você. Pode ter deixado de te amar. Mas naquele momento em que você estava para nascer, ela precisou ter o amor. Não, você não. Isso a gente consegue compreender na terapia de renascimento. A dependência emocional materna, assim como todo quadro de dependência emocional, é um estado de dependência excessiva acima da média. E nesse caso, o filho ou a filha em relação à sua mãe. Então, ele não consegue ficar com ninguém. Ele não consegue largar a mãe. Ele não consegue deixar de estar com a mãe. A mãe tem que estar com ele o tempo todo. A mãe precisa estar 24 horas conectada a esse filho e a mãe não vive. Quais são as características de dependência emocional? Sentimento envolvido. O filho se sente subordinado à mãe, ou seja, ele não consegue se desenvolver de forma madura e independente. Tudo é a mãe.
Se ele vai comprar uma coisa, é a mãe. Se ele vai namorar ou se ela vai namorar, a mãe tem que aprovar. Se a mãe não aprovar, por mais que goste do rapaz ou da menina, vai deixar embora. Se a mãe olha para ele torto e fala que não gostou da roupa, ele troca de roupa. Aí ele vai fazer o que a mãe quer. Insegurança. Essa dependência emocional do materno, ela gera total insegurança. Porque se a mãe não aprova, o filho não consegue ter a própria opinião. Ele não consegue ter a sua coragem de dizer, mãe, não gostei disso, eu não quero isso. Isso porque esse filho ele não se sente confortável de realizar essas ações ou de tomar atitudes sem supervisão, sem que a mãe aprove. E ele não quer o quê? A mãe. Ele não quer que a mãe sofra quando ele diz não, mãe. Não, mãe. É como se ele estivesse dando as costas. Atenção. Existe uma necessidade de recebimento de atenção. E o filho independente excessivamente da mãe relaciona-se bem-estar a esta atenção. Por outro lado, quando não ocorre o esperado, né, surge a frustração. Se minha mãe não me dá atenção o suficiente, se minha mãe está no telefone, ai, se minha mãe não vem a hora que eu quero, eu estou sendo abandonada pela minha mãe. Tá rindo, né, Carla? Eu estou sendo largada pela minha mãe. Tem muito disso. A maioria é homem nessa parte. Sério, a maioria é homem. Muita coisa. Ai, a minha mãe vai cuidar de mim quando eu estiver resfriado. Às vezes nem resfriado. Vida social. A vida social do independente emocional materno vai influenciar diretamente no desenvolvimento social da pessoa. Já que tem esses bloqueios, né, de relacionamentos, pode surgir por não haver aprovação. Se a mãe não aprova os amigos, ele não tem aqueles amigos. Por mais que ele goste, por mais que ele tente, por mais que ele queira fazer aventuras, porque é normal de adolescente, né? Sabe disso? A gente já foi adolescente. Por mais que exista essa necessidade de quebrar a cara, de brigar, de ter as decepções, se a mãe não aprova, não serve pra mim. É a chamada a filhinha da mamãe, tá? Baixa autoestima, essa pessoa tem sempre baixa. Muita baixa autoestima. Poucos são os casos de dependência emocional que estão relacionados a baixa. Nossa, pouquíssimo. Pouquíssimo. Acho que eu não peguei nenhum sem baixa autoestima. Nenhum. E a pessoa que representa esse quadro é fragilizada ao extremo e dificilmente conseguirá ter e alimentar uma relação autêntica e verdadeira. Porque todas as pessoas que vão se relacionar a ele, ou que vão chegar até ele, têm algum interesse. E para que ele tenha essa relação, ele vai pagar o preço. Ele vai pagar um preço alto. Porque ele vai dar tudo que a pessoa quer para que a pessoa fica presa ali. Para que a pessoa tenha esse relacionamento com ele. Seja amoroso, seja social. E quando consegue, né, raramente é por longo período. Porque ninguém se mantém nesse relacionamento só dando, né? Aquele outro vai chegar um momento que vai falar assim: eu não quero mais nada, eu quero paz. Quero seguir o meu caminho, porque tá me sufocando, você me dá tanto presente, tanto isso, tanto aquilo, e eu tenho que ficar só do seu lado. Possíveis origens, né? Possíveis origens da dependência emocional materna. A educação, em muitos casos, a dependência emocional materna pode ter origem como educação muito rígida e responsável, né, por alimentar por anos o bloqueio, né, dessa liberdade individual do filho. Pode ser que a sua avó e seu avô tenha sido, né, tenha passado para sua mãe, a mãe, né, no caso, passado essa dependência emocional materna. Então a mãe não deixava a sua mãe, sua avó no caso, não deixava a sua mãe se relacionar com outras pessoas, a ter uma vida social,
que ela gostava, a ter uma vida mais tranquila, de sair, de escolher as próprias roupas, de ter a sua própria opinião, de ter a sua própria decisão. Então, ela dependia da mãe, né? Então, pode ser por fato da educação, ou pode ser por rejeição. É importante, né, e lembrar que vocês, quando a gente fala de rejeição, a rejeição pode vir de várias formas, você pode se auto-rejeitar, tá? Você pode achar que está sendo rejeitada pelos outros, mas essa rejeição vem de você e não do outro. Então começa a observar isso. É importante vocês entenderem também que pode ser uma origem desse quadro emocional, a rejeição. Você foi rejeitado em algum momento da sua vida, em momento da sua infância, na gravidez. Na gravidez da sua mãe, você foi rejeitada pelo seu pai, pela sua mãe. E aí vem esse sentimento da rejeição e você tem essa dependência emocional. E aí a sua mãe pode ser uma mãe narcisista e você tem essa dependência emocional da sua mãe. E aí você vai buscar tudo que a sua mãe pode fazer com você, de bom não, porque é uma mãe narcisista. Mas você vai buscar na sua mãe o melhor. Você acha que ela possa te dar mesmo que ela te maltrate. Tá? E esse sentimento desta natureza pode levar a pessoa, né, o filho, a viver de conformidade com a vontade da outra, buscando aceitação com medo de abandono. Então é um quadro que a gente traz aqui nessa dependência emocional materna de uma mãe narcisista. Uma mãe narcisista, ela faz do filho dependente emocional materno extremo. Que ele vai sempre depender da mãe, mesmo que a mãe pise nele, maltrate ele, faça ele sofrer, a mãe vai estar ali com ele. Ele não vai ser abandonado, ele não vai ser rejeitado, mais uma vez para você. Então é um quadro, né, um transtorno muito difícil de tratar, a dependência emocional materna. Tem que ter muito cuidado. Tem que ser com profissionais especializados. Quando eu pego uma dependência emocional materna, eu encaminho para o psicólogo, eu encaminho para o psiquiatra e eu ajudo dentro desse conjunto a trabalhar. Eu sou psicanalista. Como lidar com essa dependência emocional? Lembrando que aqui são algumas coisas que vocês podem iniciar, mas não deixe de procurar um profissional. Somente um profissional qualificado pode te ajudar a sair desse quadro, tá? Não pegue só isso aqui e fale, a psicanalista Rafaela falou, vou fazer. Não, existe um trabalho de formiguinha por trás disso. E é importante que você tenha um acompanhamento de um profissional. Seja ele psicólogo, seja ele psicanalista, é importante que você tenha. Tá ok? A pessoa que busca né, satisfazer as suas dependências emocionais no outro, raramente consegue fazer. Raramente. E vai sempre ter um vazio, tá? Porque o outro não vai encher o vazio no seu peito, porque não foi ele quem fez. Quem fez foi alguém lá atrás que fez esse vazio em você. Então você pode buscar milhares de pessoas aqui no seu presente e você não vai conseguir encher esse vazio, muito menos desfazer o que foi feito, tá? E a procura por essa segurança e por esse amor se torna eterna, porque ninguém é capaz de preencher o vazio presente e ser feito. Somente você. Ainda mais se você está numa fase adulta, viu, Cris? É importante que você comece a encher seu coração de amor, de respeito, de valorização. Porque você pode, você pode. E ela vai acreditar sim que é impossível viver sem estar acompanhada. Ela vai passar por todo o processo, ela vai viver num relacionamento tóxico, ela vai preferir ficar com a pessoa do que ser rejeitada, do que ser abandonada, do que deixar aquele relacionamento para ser feliz, mesmo que seja sozinha. Para conseguir, né, se livrar dessa dependência emocional de uma vez por todas, é fundamental, primordial, eu diria, investigar aonde começou essa dependência. Quais são as causas? O que provocou? Quais foram os gatilhos que dispararam em você ter essa dependência emocional? Pode ter sido uma experiência ruim no passado? Pode ter sido um trauma, seu parto? Pode.
Pode ter sido um relacionamento afetivo que não deu certo, que foi abusivo, que foi tóxico. Pode. Um trauma de infância? Sim. Provavelmente é uma das pesquisas que a gente começa, um trauma de infância. Falta de expressões de amor de pais e familiares? A gente começa a investigar, geralmente, traumas de infância e as expressões. Porque se não tem desses dois, pode ter sido em algum outro momento. Mas quando começa a apresentar, né, algum movimento com pais, familiares, né, abusos sexuais, pais violentos, pode contar que é dependência emocional. Isso implica, né, em confrontar algo que vai doer. O autoconhecimento, ele dói, machuca, mas ele é o início de você se livrar da dependência emocional. Quando você conhece o processo do sofrimento, da dor, daquilo que te traz medo, desconforto, você começa o processo da cicatrização da sua. E esse enfrentamento não é feito de hoje para amanhã ou por essa aula, não. É feito um passo a passo de formiguinha. Cada passo que você der é uma nova pessoa que você vai trazer de você, viu? A cada passo que você olhar, falar aqui, ok, eu já mudei. Agora eu vou mexer em outros. Você muda a sua vida de dentro para fora, não é de fora para dentro, tá, Cris? É um processo longo de introspecção e construção do seu amor próprio, seu eu. Quem sou eu? Se eu perguntar para vocês aqui, quem é você, Cris? Você vai dizer para mim quem é você? Ou vai dizer seu nome e a sua profissão? Ou você vai dizer verdadeiramente quem você é? Raramente alguém fala isso. Raramente alguém responde a pergunta corretamente, tá? E quando você começa a fazer o autoconhecimento, você começa a superar limites emocionais, a trabalhar as suas emoções, trabalhar as suas feridas emocionais e sim cicatrizar a sua dependência. 7 passos para você superar a dependência emocional. Lembrando mais uma vez que você precisa procurar um profissional qualificado para te ajudar. Isso aqui é apenas para você ter conhecimento, tá bom? Primeiro, comece reconhecendo que está dependente, que muitos não fazem. Nunca, mas nunca seremos capazes de superar algo que tratamos de negar. Se eu sou dependente química e eu nego, diz para você que eu vou curar isso. Vou continuar achando que é só oba-oba e que eu vou usar praticamente. E eu uso todo dia estudando. Dependente emocional. Primeiro passo, né? Sempre é saber que você se sente dependente emocional. Se você sente dependência daquela pessoa, é a primeira coisa que você tem que fazer, eu acho, é procurar um profissional para te ajudar. E por que existe, né, esse apego desmesurado? Por que começou esse apego? Por que eu preciso estar com essa pessoa? Por que eu preciso ver e curar, cicatrizar, para que eu não tenha essa dependência emocional? Onde começou? O que foi? Quais são os gatilhos? Quais foram os meus processos emocionais lá atrás que eu passei? Trate de entender, né, o que cada uma dessas relações oferece a você, positivo e o que de bom te faz? Te faz crescer? Traz uma leveza? Te faz bem estar com essa pessoa? Não, não faz. Eu me sinto mal. Essa pessoa me faz chorar. Essa pessoa me diminui. Essa pessoa me sufoca. Começa. 2, não tenha medo da incerteza. Todos nós temos incerteza. A incerteza faz parte do nosso. A dependência emocional vem de uma necessidade de controle. Então, se você quer controlar tudo, há a possibilidade de você ser um dependente emocional. Porque isso seria um sinônimo de segurança. Se eu controlo,
eu tenho tudo em minhas mãos. E aí é mais fácil, né? Nada sai do meu controle, nada sai da minha vista, nada sai do meu quadrado, da minha redoma de vida. Pense nisso. Porém, quando ela se instala a relação, converte em tóxica. Muitas pessoas que têm dependência emocional são muito controladoras, né? Então, nada, nem a agenda dela pode sair do lugar. Ela tem que ter tudo certinho no trabalho, tudo certinho, tudo que ela faz. Porque se aquilo dali sai fora do eixo, acabou para ela. Ela perde o controle de tudo. E ter consciência de que o futuro não se controla. A gente não controla nem o presente. Quem dirá o futuro? A gente não sabe o que vai acontecer. Amanhã Deus pertence, né? De que é a única esfera real de influência que temos é sobre nós mesmos. A gente só controla a gente. Então a gente tem que ter o controle emocional nosso, a gente tem que compreender, entender e trabalhar as nossas emoções positivas e negativas. Não excluir as nossas emoções negativas, porque elas são o equilíbrio. A sombra e a luz caminham lado a lado. Não existe uma pessoa com muita sombra ou uma pessoa com muita luz. Se existir, se a pessoa estiver com muita sombra, ela está em desequilíbrio. Se a pessoa está com muita luz, também está em desequilíbrio. Então ela tem que caminhar lado a lado. Porque a sombra vai te ajudar no momento que há necessidade de você reagir. Tá? E isso vai te ajudar o quê? A encarar o que está por vir com mente mais aberta, né? Quando você amplia a sua mente e você diminui o seu medo, você consegue trabalhar por volta. Tá? Já que o incerto não tem por que ser necessariamente negativo. O incerto pode ser positivo, a gente é que traz as coisas pesadas para nós. Comece a trabalhar isso de uma coisa mais leve e comece a olhar, né? As incertezas nem sempre são ruins. Centre-se mais em você. Às vezes, o dependente emocional ele foca muito no outro e esquece dele. Ele é apagado. Ele é escondido. Ele é jogado fora. Ele, se ele pudesse esconder dentro de uma caixinha, caixa de fósforo, ele se esconde para que ninguém veja. Faça isso com você. Olhe para você, acolha você, abrace você. Veja o quanto você é bonito, bonita. Veja o quanto você pode ser feliz. Veja o quanto você pode estar com o seu bem-estar nas suas mãos. Bem-estar não pode estar na mão do outro. Seu bem-estar está na mão do outro, o outro faz aquilo que quer e o que não quer com você. E você não merece isso. Você merece viver feliz. E leve. A vida foi feita para ser vivida com leveza. Mesmo que passamos por vários processos com dificuldade, que isso faz parte, que são aprendizados. Eu mesmo passo. E dirá vocês também. Então não se trata de ser uma pessoa egoísta. Para com isso. Ai, se eu não olhar para mim, se eu não me amar, eu sou egoísta. Que egoísta? Egoísta você está sendo de não se olhar, de não se amar, de não se cuidar, de não se valorizar. Cadê seu amor próprio? Está na mão do outro? Quando você tem a consciência de que o que você realmente é, o quanto você importa, o quanto a sua opinião importa, o quanto você pensa sobre você, não a opinião do outro. Ah, nossa, você evolui, amadurece, se torna mais feliz, mais grato pela vida. E não importa o que o outro vai pensar de você, ou o que o outro vai achar que você tem que fazer ou vestir. Tem que sair descabelada, cortar o cabelo, ficar com o cabelo branco, loiro, amarelo. Você vai se sentir feliz. E é isso que importa. E o importante é que você trabalhe todos os pontos para te ajudar a reforçar. Busque dentro de você quem é você verdadeiramente. O que você quer para você. O que você quer daqui para frente. Seja capaz de dizer não. Sabe quantas pessoas não dizem não? Sabe quantas pessoas não conseguem
Falar, olha, eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer isso, porque eu tô atolada, eu não quero, eu quero ficar deitada na minha cama quietinha, pernas pro ar, olhando pro teto, é meu direito. Mas para não ser rejeitada, tô cansada. Às vezes, olha, só Deus no corpo dela, porque às vezes nem consegue agradar o outro. E mais uma vez, deixa de olhar para si. Você precisa entender isso, né? Que respeitar o outro não significa abrir mão daquilo que é fundamental para você recuperar e manter a sua autonomia emocional. Ok, se seu pai, sua mãe, seus cuidadores não te deram essa autonomia emocional lá atrás. Você não pode mudar, não tem como você mudar isso, porque já foi, já passou, tá no passado, você não volta. E tudo que você viveu te deu base para você chegar até aqui, ser a pessoa que você é. Olhe para você, olhe no espelho e veja quem é verdadeiramente. Sabe? Quando você recupera isso, sua autonomia emocional, nossa, você dá um salto para a vida. Você acorda, você renasce como uma fênix. Isso é maravilhoso. Seja assertiva com você. Respeite a sua individualidade, respeite aquilo que você quer, respeite o seu posicionamento, respeita o seu momento, respeita aquilo que você não quer fazer. E se o outro não gostar, é porque nunca gostou de você. Se o outro não te respeitar, é porque nunca foi para ter essa convivência. Não viva do passado. O que está no passado, gente, está no passado. Isso mesmo, Paulo. O que está no passado, está no passado. É por isso que existe o passado, presente. Porque o que passou a gente não volta e faz diferença. Se a gente pudesse voltar no passado, a gente repetiria os mesmos erros, porque a gente não teria a experiência desses erros lá atrás. Tá tudo bem. Tá tudo. Mas você pode e deve fazer diferente agora, no presente. Você tem a oportunidade de reescrever a sua história 1000 vezes. Você prefere continuar errando? Você prefere continuar no mesmo momento que você estava lá atrás? Isso não vai te ajudar, isso não vai evoluir, isso não vai te ajudar a crescer, isso não vai te ajudar a mudar algo que está dentro. E para que você tenha um futuro melhor, você precisa reescrever a sua história agora. E só você tem o poder e a borracha na mão e o lápis de apagar e reescrever quantas vezes você quer. Basta você. Você precisa entender que respeitar a sua história é fundamental. É uma referência na sua vida. Mas isso não significa que você deve estar preso a essas experiências. Ah, porque papai, mamãe, vovó, titio, vovô, papagaio e periquito viveram isso, eu tenho que viver. Tem que viver nada. Eles viveram porque foram eles. Honre a história deles, respeite a história deles, mas viva a sua história, faça a sua história. O que você quer para a tua vida? Isso é colocar uma carga muito grande. Isso é dizer que você precisa passar por tudo que seus pais, seus ancestrais passaram e você não precisa. A carga é deles, não é sua, minha querida. Sim, Cris, você tem o direito de. Mas se você quiser, o outro não vai mudar no teu lugar. E ó, vou dizer uma coisa pra você. Se você quer que o outro mude, mude você primeiro. Se você não mudar, o outro não tá nem aí. Ele só percebe que você mudou com as suas atitudes. E aí ele começa a ficar com interrogação. O que fulano mudou? O que ela fez de diferente? O que eu preciso fazer para chegar até ela? Aí ele começa. Tá? Fica essa dica. O grande aprendizado para vocês consiste, né, justamente em ser capaz de transladar
as lições do passado. Você quer errar de novo no presente? Deixa aí. Agradeça o que foi. Olha para o passado e fala, eu agradeço do jeito que foi. Porque do jeito que foi me ensinou a ser o que eu sou. Uma pessoa melhor na vida. E ainda vou evoluir mais, eu vou aprender mais, vou cair de novo e vou levantar de novo. Questione suas regras. São suas ou é do outro? Tá claro, né, que todas as experiências vividas ajudam a conformar as regras. Crenças limitantes servem para limitar a sua vida inteira. Você quer continuar com essas crenças? Ainda mais quando se trata de relacionamento. Porque minha mãe não teve um relacionamento com meu pai. E meu pai era abusivo. Aí você vai buscar um pai abusivo, um marido abusivo para você. Porque na verdade você não tá buscando um cara abusivo. Você tá buscando um pai que foi igual pra tua mãe, que você não teve. Um pai amoroso, um pai presente. O problema é que essas regras, gente, nem sempre são objetivas ou refletem na realidade. Foram criadas e foram dadas para vocês. Avaliem essas regras. São as que vocês acreditam verdadeiramente? Daí a importância, né, de revisá-las constantemente, em função de quem você é no agora e de quais são as suas. Assuma a responsabilidade das suas emoções. Para de colocar a responsabilidade no outro. Você é responsável para dominar as suas emoções. Quer dizer, se você estiver com raiva, você vai voar no pescoço do outro ou você vai dominá-la? Ou você vai respirar e vai entender, tá? Eu tô com raiva e eu preciso controlar a minha raiva para entender de onde que veio. Aquilo que eu não gosto no outro tá em mim. Tem uma contra-transferência aí. Aquilo que não tá no outro tá batendo em mim. O que que eu não gosto nele? O que que tá em mim? O que que me dói? Querer colocar a culpa nessas manifestações em causas externas é a pior coisa. Essas causas estão dentro de estão externamente. O externo é o reflexo de dentro. Eu tive uma médica, tenho uma médica que uma vez quando eu fui no consultório dela, para quem não sabe, né, eu tenho TDAH e eu tenho acompanhamento, lógico, com a minha psiquiatra. Para fazer o acompanhamento que tem que ser, tá, gente? Não tem vergonha nenhuma disso. E quando a primeira vez que eu fui no consultório dela, que ela olhou a minha bolsa, ela falou assim: posso olhar sua bolsa dentro? Eu falei, pode. Eu com minha bolsa eu passei vergonha. Tudo que vocês possam imaginar eu tinha colocado dentro da bolsa. E minha bolsa é pesada, né? E tudo isso aqui na barra. Ela falou, Rafa, eu vou dizer uma coisa pra você. A bagunça que tá aqui dentro da bolsa. Tudo que tá aqui você vai usar agora? Na viagem? Eu falei, não. Tudo. Chegar em casa, vou botar tudo no lugar. Para com isso. Então, o externo representa o nosso interno. Aquilo que tá bagunçado aqui dentro tá fora. Quando você começa a botar as coisas na sua gavetinha e colocar as coisas no devido lugar, controlar suas emoções e não jogar a culpa no outro, você consegue arrumar. Você é responsável por como manifesta as suas emoções, sejam elas boas ou ruins. Tudo em equilíbrio faz bem. Tudo em excesso falta. Esqueça disso. Para você, uma reflexão final. A pior sensação é ter a dependência emocional por alguém. Ai, como isso dói. Você depender do outro para ser feliz, para ter seu bem-estar, para você conquistar alguma coisa, para você ir a algum, para você escolher a roupa que você para que o outro diga, nossa, você é inteligente, você é capaz. Porque você sente realmente que te faz mal, machuca, te desequilibra, mas você não consegue abrir mão. É uma força inconsciente que está controlando a situação. Você que não é mais amor, você sabe que não é mais amor, tá faltando sabe, que não merece isso, mas não deixa aí.
porque você não consegue se enxergar. Porque se você estiver sozinha, uma solidão, e essa solidão vai tocar no seu vazio que já. Às vezes é bom você ficar sozinho, se autoconhecer, se auto-perceber, se auto-valorizar, se auto-amar. Busque isso dentro de você, mas verdadeiramente. Deixe que o outro dite para você aquilo que ele acha que é bom para você. Porque, na verdade, quando ele ditar isso, é bom para ele, para você.